Saudações, galera dos terceiros anos do São Francisco. Bem-vindos a mais uma aula de História do professor Gessner. Nesse bimestre, estudaremos o capítulo 5 do nosso livro, Fascismo e Nazismo contra a Democracia e o Socialismo. Hoje estudaremos o nazismo. O nazismo foi uma ideologia política que se desenvolveu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Para entendermos melhor as características do nazismo, precisamos entender o contexto da sua origem. No final da Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha era muito pior que a da Itália. Além de toda a destruição e morte, segundo o Tratado de Versalhes, a Alemanha e seus aliados foram declarados os únicos responsáveis pelo conflito e por todos os prejuízos. Por isso, a Alemanha perdeu territórios e colônias, teve que pagar pesadas indenizações aos países vencedores, não podia ter marinha e nem aviação de guerra. A monarquia entrou em crise e foi substituída pela chamada República de Weimar. Nesse momento, a Alemanha tinha um elevado desemprego e uma inflação enorme. A vitória da Revolução Russa de 1917 deu ânimo aos socialistas e comunistas, que acharam que a Alemanha estava pronta para a sua própria revolução. Houve greves e levantes. Em Munique, os comunistas tomaram o poder e fundaram a República Bávara, que durou 3 meses e foi violentamente reprimida. Foi nesse ambiente que surgiu a semente do nazismo, cujo início foi o minúsculo Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado por Anton Drexler em 1918, que pretendia representar a classe operária e rivalizar com comunistas e socialistas. Foi Drexler quem convidou o jovem austríaco Adolf Hitler para entrar no partido. Adolf Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919. Ex-cabo do exército alemão, lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido e ganhou uma medalha. Era um bom orador e sua influência foi crescente no partido, onde acabou se tornando o líder. Em 1920, o Partido dos Trabalhadores Alemães tornou-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e passou a usar a cruz suástica, já usada há milhares de anos em diversas culturas, como seu símbolo. Outra apropriação foi a palavra socialismo, no nome. Hitler disse sobre isso: o marxismo não é socialismo. Socialismo é uma instituição ancestral ariana germânica. A junção das palavras nacional-socialista cria a palavra nazista. Na década de 1920, o movimento nazista cresce progressivamente. Em 1923, com o apoio do general Erich Ludendorff, herói da Primeira Guerra Mundial, os nazistas tentam dar um golpe de Estado em Munique. O golpe fracassa, alguns nazistas morrem. Hitler, porém, transforma seu julgamento e prisão em uma grande propaganda para o partido. Na prisão, escreve o livro Minha Luta, onde resume o projeto nazista. As principais características do nazismo são o antissemitismo, o militarismo, culto ao líder, o autoritarismo, totalitarismo, o racismo e a teoria do espaço vital. Apesar do aumento dos militantes, o partido nazista não ia bem nas eleições. A situação começou a mudar com a crise de 1929. A economia da Alemanha entrou em colapso. Em meio à crise, o desempenho eleitoral dos nazistas cresceu, bem como o apoio da burguesia. Nas eleições de 1930, os nazistas elegeram 107 candidatos ao parlamento alemão. Nessa conjuntura, as classes sociais dominantes alemães aderiram ao nazismo. Em manifesto, grandes industriais apelaram ao presidente Hindenburg para nomear Hitler chanceler do governo, o que viria a acontecer no dia 29 de janeiro de 1933. Hitler foi nomeado chanceler. Os nazistas chegaram ao poder. No poder, Hitler deu andamento ao programa do partido. Logo em 1933, culpou os comunistas pelo incêndio do parlamento e aproveitou a situação para decretar estado de emergência, suspendendo as liberdades individuais. Em março de 1933, Hindenburg assinou a lei que permitiu ao chanceler governar sem o parlamento. Começava assim a ditadura nazista, com todos os poderes concentrados no líder. A administração pública passou por expurgos, com demissões em massa de judeus, esquerdistas e democratas.
Criaram-se campos de concentração para os críticos do governo. E a Gestapo, uma polícia secreta do Estado. Uma lei determinou a esterilização dos doentes hereditários e iniciou uma política de eliminação dos doentes mentais. Goebbels começou um projeto para limpar a Alemanha da cultura internacionalista judaica, promovendo grandes queimas de livros em praças públicas. Após a morte do presidente Hindenburg, em 1934, acaba a última oposição de peso ao governo nazista. Hitler se torna chanceler e presidente ao mesmo tempo, o líder supremo da Alemanha, e avança em seu projeto de nazificação do país. Já em 1933, os judeus são proibidos de exercer profissões liberais, como médico, advogado, professor. Em 1935, foram decretadas as leis de Nuremberg, que proibiam o casamento entre alemães arianos e judeus. Pouco depois, foram proibidos de atuar no comércio e na indústria, e obrigados a prestar serviços braçais ao governo. Em 1938, como represália pela morte de um diplomata alemão por um jovem judeu na França, os judeus foram espancados e humilhados pelas milícias nazistas. Tiveram suas lojas e empresas saqueadas e destruídas por toda a Alemanha. Essa noite ficou conhecida como a Noite dos Cristais e inaugurou o período de prisão em massa dos judeus em campos de concentração. A recuperação econômica da Alemanha foi assombrosa, em grande parte voltada para o rearmamento e para a guerra. A inflação foi contida, a agricultura e a indústria retomaram o crescimento com o congelamento dos salários. A consolidação do nazismo esteve desde o início comprometida com o expansionismo territorial, resumido na teoria do espaço vital, que difundia a necessidade de novos territórios para o desenvolvimento da raça ariana.